Olá pessoal, então vamos resolver aqui em alguns encontros a prova do INSS 2008, não é verdade? Essa prova, a maior parte dela foi cobrado benefícios da Previdência. Teve ali umas 8 ou 9 questões que tratou lá de salário de contribuição, que é um assunto feito ao custeio da Seguridade Social. Então, portanto, a gente vai fazer assim. Eu vou estar lendo a questão, vai estar aparecendo um slide na tela para que você acompanhe. Também tem um link logo abaixo do vídeo para que você possa imprimir a prova e, se quiser, tentar se antecipar a resolução da questão para saber se está indo bem na matéria. Pois então, vai ter um link, você clica e imprime ali em arquivo Word. Ou então, você vai acompanhando para e passo comigo. Assim que eu vou estar lendo a questão, vai estar aparecendo um slide na tela com o texto da questão para que você, junto comigo, vá tentando resolver a questão. Tá joia? Logo após o slide, eu venho aqui e faço os devidos comentários. Tá joia? Então, vamos nessa. Primeira questão, INSS 2008. Miguel, civil brasileiro nato que mora há muito tempo na Suíça, foi contratado em Genebra para trabalhar na Organização Mundial de Saúde. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos e retornar ao Brasil, razão pela qual optou por não se filiar ao regime próprio daquela organização. Nessa situação, Miguel é segurado obrigatório da Previdência Brasileira na qualidade de contribuinte individual. Corretíssima a questão. Beleza. Está lá a fundamentação no artigo 9º, inciso 5º, a linha D do decreto 3048, que diz que brasileiro, ainda que lá domiciliado e contratado, que não faça parte da Previdência local, ele está afiliado obrigatoriamente como contribuinte individual do RGPS. Então, portanto, primeira questão, verdadeiro. Segunda questão, Cláudio Honor tem uma pequena lavoura de feijão em seu sítio e exerce sua atividade rural apenas com o auxílio da família. Dos seus filhos, somente a Aparecida trabalha fora do sítio, embora Aparecida ajude diariamente na manutenção da plantação. Aparecida também exerce atividade remunerada no grupo escolar próximo à propriedade da família. Nessa situação, Cláudio Honor e toda a sua família são segurados especiais da Previdência Social. Atenção! Todos sabem quais são os segurados da Previdência, a gente já trata isso, em outros vídeos também já tratamos disso, lá os 51 boas dicas de benefício. Os segurados da Previdência são CADES-F, não é? Então, desse CADES-F tem ali o S do segurado especial. Para um segurado estar enquadrado como segurado especial, requer exclusividade. Ou seja, Cláudio Honor e sua família, que trabalhe exclusivamente ali na produção rural, esses são segurados especiais. Aparecida, como tem outra atividade, muito possivelmente como empregada, ou até mesmo como contribuinte individual nessa escola próxima à sua morada, ela está fora, porque não pode um segurado ter 2 enquadramentos, sendo um dele segurado especial. Ok? Então, para um segurado ser segurado especial, deve ser exclusivo o seu enquadramento nesta categoria. Próxima questão. Nelson ocupa cargo em comissão de livre nomeação e exoneração na Secretaria de Saúde de uma prefeitura que instituiu o regime próprio de previdência social. Nessa condição, apesar de trabalhar em município com regime próprio de previdência, Nelson é segurado empregado do regime geral. Ora, essa questão, o que aconteceu com ela? Ela foi anulada. E por que ela foi anulada? Porque não tem uma informação aqui importantíssima em relação aos ocupantes de cargo em comissão. Qual é? Qual é essa informação? A questão deveria dizer que esse sujeito, o Nelson, ele ocupa esse cargo de forma exclusiva, exclusivamente ocupante de cargo em comissão. Aí sim, ele está vinculado obrigatoriamente ao regime geral de previdência, enquadrado como segurado empregado, porque poderia ter a seguinte situação: o sujeito é ocupante de cargo efetivo e também tem cargo de comissão. Ora, esse já não está vinculado ao RGPS, se o ente ao qual ele está vinculado tem regime próprio de previdência. Ok? Então, portanto, questão 3 ela foi muito bem anulada. Questão 4.
Beatriz trabalha em Brasília na sucursal da Organização das Nações Unidas, da ONU, e não tem vinculação com regime de previdência estrangeiro. Nessa situação, Beatriz é segurada da Previdência Social brasileira na condição de contribuinte individual falso para resolver essas questões, pessoal. Bastava o aluno ter conhecimento, ter lido, ter internalizado, se fosse o caso, o artigo 9º do decreto 3048, seus incisos 1º, 2º, 3º, até o 7º, que ali vai tratar de todos os segurados da Previdência. Então, portanto, essa questão ela é falsa, porque nessa situação bem descrita no artigo 9º, inciso 1º, a linha Q, está lá discriminado um dos casos de enquadramento como segurado empregado e não como contribuinte individual. Então, portanto, questão 4, falsa. Questão 5, Otávio, contador, é aposentado por regime próprio de previdência social e começou a prestar serviços de contabilidade em sua residência. Dada a qualidade de seus serviços, logo foi contratado para dar expediente em uma grande empresa da cidade. Nessa situação, Otávio não é segurado do regime geral de previdência, do RGPS, tanto por ter pertencido a um regime próprio, quanto por ser aposentado. Ora, tá claro. Essa questão é duplamente falsa, duas vezes errada. Tem duas informações aqui que são inverídicas. Aluno que está estudando legislação previdenciária não pode ter dúvida quanto a esses aspectos. Ou seja, ou melhor, quais sejam os aspectos que eu acabo de dizer. Primeiro, sujeito é aposentado, seja por qual regime for. Aposentado por RPPS, aposentado por RGPS, retorna ao trabalho em atividade abrangida pelo RGPS, segurado obrigatório, seja lá em um dos CADs F, não é? Enfim, facultativo não poderia, porque facultativo não tem atividade. Mas então, sujeito é aposentado e retorna ao trabalho, segurado obrigatório. E depois, qual outro erro? Por eles ter pertencido a regime próprio de previdência. Outro erro também absurdo, porque ainda que ele não tivesse sido aposentado e tivesse vinculação ativa com o RPPS, se exercesse outra atividade abrangida pelo RGPS, estaria vinculado obrigatoriamente a dois regimes, ao RPPS original, o primeiro, e depois ao RGPS por estar exercendo atividade remunerada. Então, portanto, questão 5, ela é falsa. Questão 6, ainda tratando dos segurados da Previdência. Diz assim: um síndico de condomínio que resida no condomínio que administra e receba remuneração por essa atividade é segurado da Previdência na qualidade de empregado tranquilo. É falsa a questão, porque neste caso ele está enquadrado como contribuinte individual. Ok? Qual é a fundamentação? Está lá no artigo 9º, inciso 5º, a linha I do decreto 3048. Sétima questão. Um cidadão belga que seja domiciliado e contratado no Brasil por empresa nacional para trabalhar como engenheiro na construção de uma rodovia em Moçambique é segurado da Previdência Social brasileira na qualidade de empregado. Perfeito. Lá, correta, está lá no artigo 9º, no inciso 1º, na linha C do decreto 3048, que diz assim: o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior é segurado empregado obrigatório do RGPS. Está lá a fundamentação, artigo 9º, inciso 1º, a linha C do decreto 3048. Vamos para a próxima. Um adolescente de 14 anos de idade, menor aprendiz, contratado de acordo com a lei de regência, apesar de ter menos de 16 anos de idade, que é o piso para inscrição na Previdência Social, é segurado empregado no regime geral. Perfeito! Todos sabem, quem está assistindo esse vídeo já está estudando legislação previdenciária, adora a matéria, não é verdade? Matéria bacana, sei meus direitos perante o INSS, sei os meus deveres perante o custeio da Seguridade Social, devo contribuir, quanto devo contribuir. Então todos sabem
que um dos requisitos para ingresso no RGPS é a idade mínima. De quanto? De 16 anos. Mas aí tem a exceção, e a questão da prova traz justamente essa exceção. Qual é a exceção? O menor aprendiz que inicia a sua atividade a partir dos 14 anos. Ora, ele iniciou a atividade a partir dos 14, a dúvida seria, está inscrito, é obrigatório ou não é? É sim, como segurado empregado. Mas eu estou estudando só o decreto 3048, encontro essa informação? Não, eu tenho que ir na IN 20, a IN, a Instrução Normativa que trata dos procedimentos da área de benefícios. E lá, no seu artigo 32, inciso 4º da IN 20, trata do menor aprendiz e do limite de 14 anos para ingresso na Previdência. Beleza?